Eu vou contar uma história. Eu não tô ouvindo. Eu vou contar assim mesmo. Era uma vez uma cidade linda. Eu sou Raquel Monteiro, trabalho na Trupe Baião de 2, da qual eu sou fundadora, e sou volante de percha, volante de acrobacia e perna de pau. Que tinha uma menina linda. Eu ainda não tô ouvindo nada. E ela gostava de nadar. Nadar? Sou Guilherme Alwazo, sou porto de acrobacia, de percha, perna de pau e acrobata de solo. E gosto muito de café. Eu já treino circo já fazem 12 anos. Eu comecei com a acrobacia e arte, com a Cris Cassoni e com o Kiko Belucci. Eu sou formado em educação física, fiz pós-graduação em psicomotricidade. A arte veio para me flexibilizar muito diante dessas ciências e que para mim tinha uma relação muito pragmática de certo e errado. Depois que eu conheci o Gui, já tinha vontade de fazer, mas nunca tinha feito, fazia balé. E de formação sou formada em Direito. E aí a gente criou a trupe. Foi junto quando a gente criou nosso primeiro espetáculo, que foi o Retirantes, que o Ronaldo chama de Baião de 2 também. Estavam se entendendo como artistas, eles se entendiam que o circo era uma linguagem, mas eles ainda estavam galgando os passos. Consegui envelhecer, seguia, mas não vivia. Precisava da terrinha pra curar essa agonia. Fui atrás do tal saquinho, veja só que aflição. Os bichos comeram tudo e a terra caiu no chão. Deixa eu voltar. A Raquel chegou, me ligou, Ronaldo, eu quero encontrar com você porque eu tô com a ideia de um projeto e a gente, vamos tomar um café, que acho que um café, ele esquenta. E a gente fez uma reunião aqui em casa e falou pro Ronaldo a nossa ideia, que no momento consistia em basicamente trabalhar com um material e criar um universo no meio assim do papelão, pensando nesse material. O objeto papelão me trouxe um monte de coisa. A primeira cor do papelão é uma cor quase neutra, né? É uma cor que tem pouca expressão. E a gente vive um momento que tivemos cidade limpa, cidade linda, que você apaga todos os grafites e tira um movimento de expressividade da cidade. Então eu cheguei para eles no outro dia e fiz assim, olha, por que a gente não trabalha 2 jovens que vivem numa cidade de papelão, onde tudo é caixa e o formato da caixa é um quadrado, é estático, vocês não têm curiosidade do que tem dentro e vocês só trabalham manipulando isso. E aí surge um elemento que é uma novidade, que é algo que surge e muda tudo, que é um livro, né? E aí quando eles encontram um livro, o livro abre uma nova possibilidade para eles. E dessas histórias, o que era do tom meio pastel da caixa vai se tornando colorido a partir da imaginação. Aí ficou a semente do projeto. E a ideia também de ser um espetáculo infantil. Eu te conhecia. Conheci. Estava na reunião. O projeto começou mesmo a ser executado agora em 2019, entre nascer uma ideia
e ela se sublimar em arte foi aí quase 2 anos no total, né? Eu acho de fato que dentro do objeto de cada projeto a gente pode ampliar e abrir muito mais, né? Que é da onde vem essas questões dos processos compartilhados. No processo compartilhado a gente está levando trechos do espetáculo, né, para as crianças e pedindo opiniões e vendo como é que, se o ritmo tá bom, como é que elas reagem. São crianças de contraturno, elas saem da escola e vão para esse local que é o CCA. E tem uma parceria com a Vila Itororó, que eles vão para lá porque tem espaço, eles podem correr e brincar, né? Então eles estão bem eufóricos. Nós abrimos o processo para elas do que estávamos pesquisando enquanto a metodologia de criação cênica, as propostas, e elas tiveram a oportunidade não só de opinar, mas a gente também aproveitou que a arte educadora estava presente e trabalhou com o material com as crianças. Então as crianças puderam manipular o papelão, criar com o papelão. Foi meio para sondar, tipo, o que elas querem ver, o que elas querem saber, o que está no imaginário. Então você pegar e abrir um espaço onde você permite que as crianças usem o corpo e onde você diz coisas que, por exemplo, o corpo não serve só para brincar de lutinha, essa sementinha que a gente plantou, assim. Ninguém sai daqui formado em circo, mas a gente trouxe esse significado do corpo para o imaginário deles. Duas coisas foram muito positivas. Uma que eles param e nos assistem. E também na resposta, assim, você vê, a gente tinha medo de não ser compreendido. A gente tá falando, faz sentido? E a gente via que fazia sentido. Eu gostei da parte que derrubou o castelo e da parte que vocês fizeram aquele barco em volta de Roma. Eu gostei daquela parte quando você levantou ela. Uau. Teve momentos que a gente questionou bastante na construção do muro, que tinha antes não era a rainha tonta, era a rainha louca, e a gente pensou sobre essa relação que existe da palavra louca assimilada às mulheres. As mulheres, é. Aí a rainha louca virou a rainha tonta. Era uma vez uma rainha tão tonta que não sabia contar do 1 até o 3. Era uma vez um rei tão bobo que não sabia ficar em pé numa perna só. As pessoas olham o teatro infantil como uma coisa menor, mas o trabalho que é feito para a criança, ele é um trabalho de base. Ele diz de um futuro de uma sociedade. Quando eu vejo determinados jovens dando respostas racistas, homofóbicas, misóginas, esse jovem faltou encontrar na sua infância construções de afetividade e de diversidade cultural. Eu coloquei muito essa coisa do jogo do palhaço e da linguagem do palhaço como uma perspectiva de relação, porque aí traz uma inocência, traz uma fragilidade e não vira um espetáculo panfletário. E na verdade você tem que fazer com que os movimentos políticos eles sejam interessantes de chegar aos ouvidos, né? Ei! Oi! Tá tudo bem? Tá meio chato aqui. Ai, a rainha descobriu que não é legal brincar sozinha. Não tem nem com quem arengar. Arengar? O que é arengar? É brigar. Ai, eu não aguento mais brigar. Oi! Eba! Entre! Ah, que legal! As janelinhas. E aí, bom dia? E aí? Como é que tá? Tudo bem? Xisto! Belezinha? Tudo bem? A sala de vocês vai ficar bem Beleza. cheia. Eita, nós. Esses pedacinhos aqui soltam.
Esses daqui? Viram quadrados, são entendeu? Desse tamanho os módulos. Assim. Sim. Não, tá lindo. O Xisto assistiu um primeiro ensaio, que tava tudo muito, assim, ainda vago. E a partir do momento também que ele falou, eu gosto muito de fazer algo de cenário que seja um pouco mais uma instalação artística. E a gente achou super bacana. E ele conseguiu fazer um material muito comum, se tornar muito interessante. Aí o que acontece? Vocês têm que empurrar a base, ó. Empurra a lateral e depois empurra em cima e embaixo, ó. Isso aí, tá? Isso, Gui. Isso, Enfia o pé ali, ó. Isso. Aí vai ser legal, tá vendo? Porque vai ter legal. aquela brincadeira ali, ó. Aí quando um desaparecer, lembra que é Dá assim. até pra você comer uma... Isso. Ó, dá pra vocês se olharem, ó. Ei, deixa eu ler o livro. Não tem ninguém. Não, agora não vai fechar, não. que legal. Eu acho que o segundo momento daí pode ser aí, entendeu? Ó, a melhor coisa que tem pra cortar papelão é essa faca de tomate aqui. Tem essa ponta que daí, tipo, se você precisa fazer um buraco, ela faz muito bem. E tem esse serrilhado que serra muito bem. Então eu já tentei com várias coisas, mas essa é a melhor coisa que tem pra cortar papelão. Papelão é um material bem legal de trabalhar. É super maleável, ao mesmo tempo ele tem uma rigidez, ele se estrutura muito fácil. Né? E ele cola fácil com cola quente. Muitas das caixas é de... Depois eu vi o que era a costela defumada. Na frente, né, elas estão com essa cara toda só com papelão, mas essas daqui elas têm as marcas, tem os produtos que eram. Vou contar a minha história. Era uma vez uma rainha tonta. Era uma vez um rei bobo. Era uma vez uma rainha tão tonta que não sabia contar até 3. Era uma vez um rei tão bobo que não sabia ficar em pé numa perna só. Era uma vez uma rainha tão... O espetáculo tem essa coisa muito nova pra gente, que é usar texto. Né? Então foi uma coisa que o Ronaldo, torcendo lá, saiu as palavras da gente. É verdade. Eles não queriam a palavra de jeito nenhum. Porque a gente já chegou falando, a gente não quer falar. Acho que é um espetáculo de novo sem falas. Ele falou, não, a fala vai ser só pra nortear o movimento, pra ter significado. Tanto é que teve uma hora a gente fez, a gente tá falando muito texto. Eu digo, não, vai experimentando. Aquela coisa, né? Vai. Mas depois foi se consolidando de um jeito. E aí a fala ficou. Foi uma pegadinha. Pegadinha do malandro. Então tem que ser um ping-pong, mas assim, porque tá muito assim, ó. Eu vou contar a história. Não tô ouvindo nada. Agora eu vou preservar e vou me aprofundar para que essa palavra se torne jogo, para que ela também proporcione a construção da ação física. É tão conectado com o movimento que às vezes a gente muda o movimento e eu esqueço o texto, né? Não foi um texto que veio externo. A gente ia lá fazendo, como é que contaria? A gente, e se substituir essa palavra por essa? E assim, experimentando, vendo quais funcionavam mais. Ela nadou. Cansou. Ela nadou. Machucou a mão. Ela nadou. Ficou com o olho ardendo. Ela nadou. E ela chegou. Foi ficar adorando a menina. Ela chegou e salvou todo mundo. Violência. Vai, continua que tá ótimo. E eles estão mais felizes falando, mas no começo não estavam. Também eu queria propor esse desafio para eles, porque a arte não é o espaço do conforto para o artista. E o circo é muito claro isso, né? O circo é a arte que te coloca em risco. Então, às vezes, para o artista de circo, que já tem a técnica dominada, o desafio é falar. Cena do barco, por exemplo, que ela fala,
Mas o barco era muito pequeno, eles entram numa caixa pequena, o Gui pega a Raquel, coloca na segunda altura, isso é circo, um ator de teatro comum não faz isso, e ela fala o texto ali. E para as pessoas caberem dentro dele, elas ficavam se equilibrando umas em cima das outras. E mal o barco tinha saído da costa, ai, que gracinha! Aqui é apertado demais pra você, ou não? Ele é bem elástico, né? Mas você se sente melhor ali ou aqui? Eu me sinto melhor naquele. Tá. Houve um entendimento de que o cenário de papelão, né, que é um material que tem uma cor mais neutra, acabou trazendo a necessidade do corpo ter mais cor, gerando esse contraste e trazendo essas referências de alguns artistas que a gente pesquisou. Então, alguns desenhos do Moebius, algumas referências de ficção científica, bandas dos anos 80, David Bowie. A gente tem dois conjuntos de roupa, então uma roupa que é mais acrobática e uma roupa que tem características mais neutras na medida do possível, mas que é a roupa que começa o espetáculo, né? Que tem uma ideia um pouco operária, macacão. Mas, gente, R$4, eu tinha umas coisas muito baratas no... Nem tudo, né? Sim. Mas tem umas coisas, tipo um maiô track and field de R$8. Ai, que legal, esse aqui bem retrô. Esse é o maiô. E a roupa de baixo foi um rolê de brechó mesmo, né? De encontrar peças, e aí a ideia é desfazer essas peças e dar uma nova vida, dar um outro significado, né? A gente chama isso de upcycling, né? Que é quando você renova peças dentro do ciclo de vida delas, né? Ao invés de delas irem para um caminho de descarte, elas voltam para o ciclo de vida revalorizadas. ai, gostei assim, ó, me sinto uma super-herói. Com a calça. Super chão. Então eu preciso de um XLR B10. Só para confirmar. Eu faço aqui uns esquemas de controlar o som para um lado e para o outro aqui. Ou aí eu vou precisar fazer na caixa ali? Não, tem. Bebê, eu sou moderno. Eu tô, século XXI, 2019. Vim de Arraial para arrasar. Eu já estou no terceiro espetáculo que eu tenho feito a trilha para o Baião de Dois, né? Também uma certa preparação musical para eles. Eu dei aula para o Gui, dei aula para a Shell de teoria musical. Então a gente já tem trabalhado junto, acho que quase 2 anos. Pra mim era o universo dos músicos. Eu era bem a caixinha dos músicos. E eu não habitava essa caixa e nossa, aí o Ivan feio, com jeitinho, a gente abria essa janela aqui e ele falava, aquele carro é uma mínima, aquele outro não sei o que, e a gente ia contando o tempo, vendo bonitinho no trânsito, tão lindo. Aí eu acho que por esse jeito do Ivan ter esse olhar da música como uma dramaturgia da vida, ele leva pro espetáculo de uma forma ótima. Isso aqui é um lounge pad. É igual antigamente dizia, qual é o seu cabelo? Balanhagem. É lounge pads. Mas isso é porque agora eu tô morando em São Paulo. Quando eu morava em Arraial era lounge pad. Acho que tá tudo aqui. 3C. Data, viva um tempo presente, tá? E aí? E eles tiveram uma ideia. Eu acho que a gente pode fazer um link, assim. Vamos contar o final da história? Ou então eu posso dar uma deixinha aqui, tipo, e eles resolveram parar de... E eles tiveram uma ideia. Plum! Tararara, tararara, entendeu? É tipo isso. Um start, tipo, e aí a gente chegou a alguns instrumentos. Vai ser meio tecnológico,
porque é meio universo distópico, meio futurista, assim. E aí eu comecei a procurar uns sintetizadores, uns sons de bateria eletrônica. E aí a gente dividiu assim nas histórias e eu dividi texturas, tipo, a história da refugiada tem um clima mais oriental, né? Mas ali Síria, mais pro lado de lá, onde a gente sabe que tem muitos conflitos, né? E a história trata disso. Tem um momento lá que a gente briga porque rasgou o livro, antes de construir o muro, eles trouxeram um rock and roll, super, a gente traz essa energia do rock, assim, meio bravo, no embate, a gente não quer conversa. Momentos que não é música mesmo, é uma vinhetinha, é uma sonoplastia. Na hora que o Seu Gil, ele ganha a lendária espada matadora de dragões, né? Aí vem uma vinheta, ele é o herói. E o Seu Gil treinou com a espada? Quando a gente pensa nesse circo mais tradicional, a música está em função da catarse do número. Então a música tem que coincidir na hora que o cara dá a pirueta do não sei o que, né? Mas quando a gente pensa isso dentro do circo que flerta com o teatro, há momentos em que o número é um número e há momentos em que o número significa alguma coisa. Então é tentar fluir dentro desses dois caminhos, aonde a melodia é importante para narrar e aonde é apenas um fundo, aonde o corpo vai contar. Uma parte do texto que eles brincam, que ela fala assim, então a rainha decidiu, enfim, eles decidiram criar um muro. E a rainha caminhava pelo seu reino à procura dos seus súditos. E o rei caminhava feliz à procura dos seus súditos. E a rainha corria à procura dos seus súditos. O rei corria feliz à procura dos seus súditos. Você pode brincar sozinho, você tem na infância seus amigos imaginários, mas tem uma hora que a vida social de encontrar o outro é fundamental para o seu desenvolvimento. Só que ao mesmo tempo, entender o outro, compreender o outro, às vezes pode ser muito custoso por diferenças culturais, de pensamento, mas que no final das contas a gente tem que se enfatizar mais nisso, né? Em como se relacionar com as pessoas, como compreendê-las, como ter empatia com elas. Acho que a birra é um pouquinho, sei lá, quando a gente pensa assim nessa imaturidade, é falta de recursos sociais para você resolver as diferenças, né? Uma obra, quando ela vai encontrar a sociedade, ela tem que ter uma construção muito de afeto e de suor. Bate a insegurança, né, daquilo que você vai entregar para a sociedade. Mas eu só relaxo depois que a obra se encontra com a plateia e as pessoas saem tocadas, mexidas e felizes com aquilo. Porque a felicidade não é você só sair sorrindo. A felicidade é um estado de potência, né? Quando você encontra algo que te mexe e te dá outras perspectivas na vida. Então a felicidade também está aí.